Convido os irmãos a abrirem a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Faremos a leitura dos versículos 24 ao 27. Mateus, capítulo 7, versículos 24 ao 27. O título da mensagem é Os Dois Fundamentos, mas também pode ser As Duas Casas. Mas os dois fundamentos creio que fica mais interessante de analisarmos. Então a palavra de Deus diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos pedir a iluminação do Espírito de Deus? Pai Santo, Deus amado, consciente, Senhor, da nossa pequenez, nós nos achegamos a Ti, clamando que o Teu Santo Espírito ilumine o nosso entendimento nesse momento, para que nosso coração seja moldado de acordo com a Sua palavra. Conforme-nos, Pai, a imagem do Teu Filho, e se conosco, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, então esse texto é um texto bem conhecido, né, por todos nós. Um texto que a gente bate o olho e já consegue entender um sentido bacana nele, mas ele tem muitas verdades ocultas, não ocultas, mas verdades que a gente deixa de notar quando lê. A gente vai fazendo leitura corrida da Bíblia e muitas vezes a gente não fica ruminando sobre o que nós lemos, né? Às vezes o nosso coração está preguiçoso e a gente acaba lendo assim, interessante, casa na rocha, casa na areia, entendi, tá bom, e segue adiante. Mas vamos parar para pensar um pouquinho. Esse texto ele está no final do Sermão do Monte, né, no Evangelho de Mateus, por um motivo. Por isso que o texto já começa: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. Mas quais palavras? As palavras do sermão do Senhor Jesus. O sermão da montanha, ou o sermão do monte, como preferirem. E nesse sermão, o Senhor Jesus, ele nos dá várias lições da vida cristã. As bem-aventuranças, os comentários a respeito da lei, como jejuar adequadamente, como orar da forma correta, a forma com que devemos conduzir os nossos julgamentos. Jesus até nos ensina e nos encoraja a não sermos ansiosos, pelo dia de amanhã, pelo que comer, pelo que vestir. Aí ele chega aqui no final do sermão e diz: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será o quê? Comparado a um homem prudente. Então vamos seguir aqui para o texto, então. Vamos lá. Então aqui nos versículos 24 e 25, Jesus está falando de tudo o que ele vinha dizendo mesmo, no Sermão do Monte. Vou repetir o texto. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. Por que ele é prudente? Porque ele edificou a sua casa sobre a rocha. E após edificar a sua rocha, o que aconteceu? Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque ela foi edificada onde? Sobre a rocha. Vamos lá então. Então Jesus começa dizendo ali que ouve as palavras e as pratica e obedece. As pratica e as obedece. Em Lucas 6,46 tem um detalhe muito importante, que Jesus fala assim: por que me chamam, ou por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Para que chamar Jesus de Senhor se não vai obedecer? Não é mesmo? Tudo aquilo que tem senhorio na nossa vida é aquilo no qual o nosso coração está se direcionando a obedecer. Não é mesmo? Então não adianta apenas a gente ouvir. Não adianta ouvir, não adianta a gente pegar a pregação de hoje, a pregação dos outros dias, que foram as pregações dos domingos anteriores, só ouvir e pronto, acabou, não ter vida transformada, não ter a mente moldada, não ser conformado à imagem do Filho de Deus. Não adianta. Não adianta, é como um sal sem sabor. Só serve para ser jogado fora, como o Senhor Jesus fala.
Então Deus não quer um povo que vive apenas de falar ou de ouvir. Posso falar de forma eloquente, posso pregar da forma mais filosófica possível. Se isso não se tornou vida, não se tornou prática de fé na minha vida, não serve para nada. Quando o Senhor Jesus no próprio Sermão do Monte vai dizer, vocês são a luz do mundo. Para que serve você pegar uma lâmpada ou uma lanterna, acender e jogar debaixo da cama? Para nada, não é mesmo? É a mesma coisa nós, ouvindo a mensagem diariamente e não a praticando. Mas dói, é difícil? Claro que dói. Jesus nunca falou que seria fácil. Então Deus quer um povo que obedeça, um povo que ouve e põe em prática os seus mandamentos. Não é o apóstolo Tiago mesmo que vai dizer que a fé sem obras é morta? E longe de mim, ai de mim pregar, e ai de qualquer pregador pregar salvação por obras. Mas as obras são demonstração do quê? E devem ser demonstração do quê? Devem ser demonstração daquele que exerce senhorio sobre a nossa vida. O homem sensato, então, ele não se contenta em apenas ouvir exortações ao arrependimento. Exortações a confiar em Cristo e a viver uma vida santa. Eu gosto num tom de brincadeira de chamar meus irmãos em Cristo de santo, né? Foi santo, bom dia santo. Chama a esposa do pastor Henrique de santa, né? E tem um tom engraçado, mas todo aquele que está em Cristo é o quê? Separado deste mundo. E quem é separado deste mundo é o quê? É santo. Por isso que nós estamos sob a condição de santidade. Porém, no processo de santificação. Porque a nossa santidade ela tem que ser o quê? Tem que ser aprimorada, dia após dia, através do quê? Das práticas da disciplina da fé. É leitura bíblica, reflexão, meditação, coração devoto, coração de joelhos, porque é nesta posição que nós devemos estar diante do nosso Senhor. E assim por diante. Isso é ter uma vida santa. Então, quem age com sensatez diante das palavras do Senhor, não fica somente ouvindo as mensagens de arrependimento e fica assim, que interessante. Que coisa esquisita, né? Às vezes eu tenho uma ressaca moral por algum pecado que eu cometi, às vezes fico meio triste, mas esse negócio de arrependimento não é muito interessante, não. Por quê? Porque arrependimento envolve você mudar a rota. Você sentiu a dor, sentiu o amargor, mas não mudou a rota, você vai tornar a fazer. Por isso que o coração tem que estar sempre se arrependendo. Quem ouve com sensatez e pratica, se arrepende de fato. Por mais que seja doloroso. Fala sério, os casados aqui. Fala sério, na hora de pedir perdão para o cônjuge, não tem vezes que você está com o coração cheio de certeza, de tipo, foi ela que errou, ela que se vire, né? Ou então, não, eu sou assim e não mudo, né? Casou comigo sabendo que eu era assim, azar, né? Orou pouco, né? Mas não, gente, eu sou assim e não mudo é uma frase que serve apenas para mortos. Somente pessoas mortas não podem mudar, porque já estão condenadas a nunca mais viver. E é isso, então vive se arrependendo dos seus erros, dos seus pecados, realmente crê na palavra que é dita, que é pregada, então realmente abandona a prática do mal, né? Aprende a fazer o bem. Eu sei que é doloroso, né? Não é fácil, eu estou falando aqui para vocês, mas o meu coração é ferido com essa palavra também. É ferido, a palavra de Deus ela é como uma espada de dois gumes, corta dos dois lados, né? Penetra o nosso coração de forma dolorosa, né? E o sensato ele abomina o que é pecaminoso, se apega ao que é bom, não é só um ouvinte então, ele é um praticante. E é isso que nós devemos ser, né? É isso. E para construir então a casa sobre a rocha, o que é necessário?
É necessário cavar. Necessário cavar. Aí começa a dar o sentido mais profundo das palavras do Senhor Jesus aqui. Por quê? Porque é necessário cavar para chegar até a rocha. Você vai cavando, vai cavando, cavando, cavando. E nesse processo de escavagem, o que tem que acontecer? Vai suar muito, vai demandar esforço, vai doer bastante. Né? Se tem uma coisa que eu prometo para todo mundo e que, né, é que vai doer o processo de escavação para se chegar à rocha, né? Para se construir essa casa com um fundamento inabalável. Dói, porque nesse processo de construção, quem reina não somos nós. Nós temos que nos desapegar do conforto, da nossa idolatria, do nosso próprio ego, e ver que nós não somos fundamento para nada. Isso significa, então, que leva tempo e vai ser necessário, meus irmãos, muita luta e perseverança. Né? Cremos aqui como reformados, que somos na doutrina da perseverança dos santos. Né? Porque tem gente que acredita, vem com um discurso para nós de que, não, já que está tudo predestinado, está ok, então, né? Posso viver a vida doidado, né? Como já diz o título de um filme aí. Mas não. A perseverança é justamente o que nos difere. Né? O que o Senhor Jesus usa para diferir o joio do trigo. A perseverança é o que é sinal de um coração arrependido, de um coração contrito, entregue à palavra e à vontade de Deus. Então é preciso humildade, mas não somente a humildade pura e simples. Tem que ser uma humildade de começos e recomeços. Né? Eu caí. E agora? Caiu? Levanta, sacode a poeira, se ajoelha diante de Deus, peça perdão. O nosso Pai é bom. Nosso Pai é cheio de graça. Ele vai nos perdoar. Claro que se estivermos com o coração contrito, não é simplesmente chegar com o coração não arrependido, com o coração ainda tendo prazer no seu pecado e ficar assim, não, Deus me perdoe, tá tudo firmeza aqui. Né? Não, um coração quebrantado, um coração arrependido. Um coração que começa a abominar o pecado. Porque é isso que a gente tem que ter no nosso coração. Uma abominação ao pecado. Por mais que muitas vezes ele gere uma sensação de prazer na gente. Porque é fácil fugir dos nossos problemas. Né? É muito fácil, você comete um pecado, depois você mente para encobertá-lo. Interessante. Mas você não estava sozinho quando você pecou. O Espírito Santo de Deus estava com você. E aí? Quando a gente peca consciente, meus irmãos, a gente tem que ter um entendimento que nós estamos carregando o Espírito Santo de Deus em nós. Né? Ele mora dentro de nós. É como se a gente, no fundo do nosso coração, estivesse convidando o Espírito de Deus para pecar conosco. E isso deve nos gerar um grande temor diante da presença de Deus. Mas Deus perdoa, Deus é gracioso. Mas você não pode tratar Deus como qualquer um, como qualquer coisa. E vamos lá. Então, como casa do Senhor que somos, é necessário então cavar, cavar, cavar e cavar, para que sejamos firmes, fortes e corajosos. Assim, mesmo que venham as tempestades, os vendavais, as perdas, as enfermidades, os lutos, até mesmo as tentações e a própria morte, né? Nós não seremos vencidos. E em relação à morte, o Senhor Jesus venceu a morte no nosso lugar. Glória a Deus. Porque por meio de Cristo, como diz Paulo em Romanos 8,37, né? Nós somos mais que vencedores nele. Glória a Deus por isso. Não é mesmo? Tudo pode vir sobre nós. O sofrimento, pode vir a fome. Não foi Paulo que disse que tudo posso naquele que me fortalece? Mas tudo posso o quê? Eu posso sofrer. Posso ter abundância, mas também posso ter fome. Posso ter fartura, mas posso ter miséria. Mas eu posso viver tudo isso daí, tranquilamente.
Né? Mesmo que gere dor em mim, por quê? Porque tudo isso eu posso viver. Né? Por causa de quem? Por causa daquele que o fortalece. E quem o fortaleceu? Foi Cristo, nosso Senhor. Isso não é exclusividade de Paulo, meus irmãos. Não é uma experiência exclusiva dele, é uma experiência nossa. Uma experiência nossa. Nós temos que acordar todos os dias com o coração grato. Porque aquele que deu a razão da nossa esperança está vivo. E o Espírito dele habita em nós. Para que nós sejamos capacitados para ter uma vida santa. Para praticar as boas obras. Então o homem sensato é esse. E vejam só que interessante. Nos versículos 26 ao 27, vou repetir a leitura aqui, ele vai falar a respeito de outro tipo de homem, outro tipo de pessoa, a pessoa insensata. Vamos lá, versículos 26 e 27. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre o quê? Sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então vamos nos atentar a um detalhe aqui. São dois fundamentos, a rocha e a areia. Mas olha só que interessante. Nesses dois fundamentos existiam duas pessoas. O Senhor Jesus fala um homem e um homem. E qual que era o objetivo dos dois? Construir uma casa. Então, aqui a gente está tratando também de outra pessoa que também quer construir uma casa tão bonita, tão enfeitada, adornada, quanto o primeiro. Mas daí o que ele faz? Constrói sobre a areia. E como que Jesus fala? Qual que é a característica desse segundo homem? Ele é insensato. Então, o insensato é aquele que quer e constrói a sua casa nas superfícies. Já conversaram com pessoas superficiais? Sabe, nunca tem uma conversa profunda sobre a vida, sobre pecado, sobre santidade, sobre Deus, né? Sobre vida conjugal. Aquela pessoa que é levada com a correnteza. É uma pessoa superficial. É como uma prancha de surf, né? Pega, vem a água carregando assim, leva para onde quiser. É uma pessoa sem bases, sem estrutura. É aquele tipo de pessoa que quer viver sem prudência e ter uma suposta vida cristã somente na parte doce e bela. Né? É a galera da teologia do chantilly. Né? Você pega aquele cafezão expresso, top, aquele amargão maravilhoso, aí coloca um chantilly em cima. Aí o pessoal só consegue comer o chantilly, porque na hora que chega o amargo do café, né, pega a parte bonitinha da teologia. Não, ó, Deus é amor. Não, Jesus morreu por todos. Não, olha só como Jesus era um cara legal. Olha só que ótimo. Olha, ele ensinou sobre amor. Mas daí você tem que chegar na parte amarga. Quem foi que mais falou de inferno nas Escrituras? Foi o Senhor Jesus. Quem mais falou sobre condenação nas Escrituras? Foi o Senhor Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, né, por todo aquele que nele crê. Né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Opa, peraí, então tem perecer nesse negócio. Aí a pessoa superficial, não, calma aí, esse negócio de perecer eu já não quero. Já não quero esse negócio de perecer, porque, né, onde já se viu, eu sou mais que vencedor em Jesus Cristo. Eu não admito que Deus permita esse tipo de coisa na minha vida. Que história é essa de sofrimento? É? Que história é essa de que eu posso perder o meu irmão? Que eu posso me acidentar? Não. Eu decreto agora e determino que esse tipo de coisa nunca vai acontecer na minha vida. Infelizmente não se sustenta. Porque a dor vem para todos. A perda, a doença. Né? Então, quando chega a dor, a luta, a falta, a fome, o luto, desmorona essa casa, né, com as tempestades.
que é o tipo de gente que se frustra com a igreja. Porque é muito bonito, né? A gente chega como novo membro numa igreja. Ai, que legal, beleza, né? Ô, meu irmão, seja bem-vindo. Pô, que alegria, muito bom te conhecer e coisa e tal, né? Que prazer te receber aqui no nosso meio. Aí começa a caminhada. Na caminhada que a gente vê a feiura de cada um, meus irmãos. É na caminhada que a gente vai ver que o nosso irmão pode ser o mais bonitinho ou o mais feinho, é cheio de manias, né? Gosta de coisa que não gostamos, não tem afinidade conosco. E aí? É difícil de amar, né? Quando o nosso irmão discorda da gente, mesmo ele estando certo, qual que é a primeira coisa que vem no nosso coração? Nossa, quero nem mais saber dessa peste aí na minha vida. Ou no casamento, meu Deus, onde que eu fui amarrar meu burro? Né? E, gente, faz parte. Faz parte. Né? Há uma grande promessa para nós: no mundo tereis aflições. Mas não se preocupem, eu venci o mundo. Foram as palavras do Senhor da nossa existência, isso daí. Não tem para que a gente achar que é mentira, ou que ele falhou em dizer isso, né? Aí a pessoa se frustra com a igreja. Não, porque eu quero uma igreja melhor para mim. Né? Poxa, se você achar uma igreja melhor, com o coração desse jeito, não vai para ela não. Senão você vai estragar ela. Né? Continua onde você estava e peça correção no teu coração. Né? Sirva com amor. O irmão discordou de você? Tá ótimo. Amém e glória a Deus por isso. Até porque se vocês fossem iguais aí que vocês iam se bicar mesmo. Né? Tá difícil de servir? E é difícil mesmo. Quem não queria estar em casa, né? Comendo uma comida bem gostosinha, deitado, assistindo um seriado, assistindo um filme, ou fazendo uma viagem nesse exato momento. Mas aquele que cativou o nosso coração nos chamou para ouvir a palavra hoje. Né? E a pessoa se frustra com a igreja, achando que não deve passar pelo caos, né? E daí entra toda aquela questão do triunfalismo que eu citei agora há pouco, que é, não, eu não aceito isso para a minha vida, né? Decreto e determino que caia chuva de bênçãos sobre todos nós, e etc, etc. O insensato é aquele tipo de pessoa que se contenta unicamente em ouvir e aprovar. Ele ouve e aprova. Né? Jesus falando para uma multidão, lá no Sermão do Monte, aí com certeza tinha aquelas pessoas que, poxa, interessante o que esse homem está falando aí. O homem tem uma sabedoria desbalanceada aí. Que bonito, muito bom. E com certeza tinha do tipo também de, ó, tá vendo aí, ó? Isso daí, ó, tá falando para você aprender, hein? Nunca é para si mesmo, né? É interessante que, né, só um pequeno parênteses, né, que tem gente que tem o costume de falar, não, aquela palavra de hoje foi para mim. Nossa, foi especificamente para mim, parece que Deus adivinhou. Parece que Deus adivinhou, entendeu? Aí, que pobre coração miserável, né? Porque todas as palavras pregadas são para nós. Porque toda vez que a palavra de Deus é pregada, o nosso coração tem que ser moldado a ela. Então, todas as mensagens são para mim, são para o pastor Henrique, para minha esposa, e para cada um de vocês. Todas. Tá? Não tem exclusividade, não. Deus não pegou uma pinça e falou assim, hoje o textinho é para você. Hoje o textinho é para você. E assim por diante. Não. Muito pelo contrário. Todas são para todos nós. E voltando aqui então. Então o insensato ele não vai além disso, de ouvir e aprovar, acenar com a cabeça. Interessante. Por ter alguns sentimentos, convicções e desejos de natureza espiritual, ele imagina que vai tudo bem com a sua alma. Não, olha só que legal, estou com a vida bem de boa, bem tranquila, a conta está paga, o carro está ok, a casa está ok, a criançada e a esposa também, está tudo ótimo. Então, nem preciso orar pedindo nada,
Não preciso orar nem para agradecer. Malemar é um obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. E é nessas coisas que esse tipo que o homem insensato confia. Confia nas circunstâncias e não no Senhor de todo o tempo, não no Senhor de todas as causas, não no Senhor de toda a terra. Confia nas circunstâncias. Ele nunca rompe de fato com o pecado ou põe de lado o espírito mundano. Vocês já viram um tipo de crente que nem parece crente? Que vive no mundo, igual ao mundo, age mundano, fala mundano. Quando tem uma galera de ímpio, né, reunida, nossa, esse daí é da nossa galera. Mas, poxa, o cara não é de Jesus? Eu não estou dizendo que a gente não tem que ser simpático, que a gente não tem que ser educado, que a gente não tenha que ter amizades com pessoas que não são cristãs. O que eu estou dizendo aqui, de acordo com a palavra de Deus, é que a gente não pode ser parecido com eles. Quando pensarem em nós, tem que pensar em alguém que é parecido com Jesus. Com alguém que tem vida. Não com alguém que tem a morte em si. Quando estiverem sentindo dor, pensar assim, não, eu vou falar com fulano, porque ele é cristão, e com certeza ele tem uma palavra diferenciada para a minha vida. Agora, se colocam a gente no mesmo balaio que um bando de ímpio, né? Aí não tem muito o que fazer. Né? Sinal que a gente está vivendo uma vida superficial. Né? Então o insensato, na verdade, ele nunca se apropria de Cristo em si. Ele nunca toma realmente a sua cruz. Ele é um ouvinte da verdade. E nada além disso. Ele não ouve as palavras do Senhor Jesus e as coloca em prática. Ele vive pela estética externa. Agora, deixa eu vestir o meu uniforme de crente. Eu vou vestir um ternão bem top, bem legalzão. Né? Colocar uma Bíblia debaixo do sovaco. Assim. Olha, imundo, olha como eu sou crente. Mas a vida está uma lambança. A vida está uma lambança. Não cuida da esposa, não cuida dos filhos. Não é um bom amigo. Não serve na igreja local. Não serve dentro de casa. Não serve na escola. Não serve na faculdade, nem no trabalho, nem em lugar nenhum. Mas é o crentão. Né? É o evangélico. Então ele vive pela estética. Ele não se importa com o caos do seu coração. O coração está em caos, está sofrendo, está pecando. E não busca ajuda, não busca confessar pecado, gente. Confissão de pecado é uma coisa necessária. E melhor ainda, confesse a sua tentação, para que a sua tentação não vire pecado. Ah, mas em quem que eu vou confiar para expor a mazela do meu coração? Os casados, né? Homem, você tem a sua melhor amiga do seu lado, a sua esposa. Esposa, você tem o melhor amigo da sua vida do seu lado, que é o seu marido. Se nem isso consegue fazer, tem que mudar esse casamento. Em nome de Jesus. Vocês têm um bom pastor na igreja local de vocês. Conversem com o pastor. Ah, mas eu tenho vergonha. Irmão, misericórdia. Vergonha tem que ter de ficar carregando pecado no coração. E carregando pecado no coração, como que toma ceia no domingo de exercer o sacramento? Né? Na Igreja Batista não é sacramento, perdão. Mas como que exerce esse memorial? Né? E aí? Fazer isso em memória de mim, mas com o coração cheio de pecado. Sem pedir perdão a Deus, sem confessar pecado. É isso mesmo? Paulo vai falar para a gente que participar da mesa do Senhor indignamente, você está tomando a ceia para sua condenação. E é de rasgar o coração mesmo. É para rasgar o coração, porque é isso que a palavra de Deus tem que fazer com a gente. Tem que confessar pecado, tem que se arrepender de pecado.
Então é por isso, meus irmãos, né? Por viver pela estética, sem se importar com o caos do coração, por isso que o insensato ele deseja uma casa construída às pressas. Ah, eu quero ser pastor, mas eu não estudo nada de teologia, eu não estudo a Bíblia. Quero ser missionário e nem conheço a palavra de Deus direito. Quero ser evangelista, mas nem falo com o meu vizinho. Quer ter a vida vivida às pressas. E na hora que alguém questiona a razão da sua esperança? Na hora que vem o ímpio, com suas vãs filosofias e toda a sutileza da serpente do inferno, vindo com aquele canto gostoso da serpente no seu ouvido ali, ó. Coma do fruto, coma do fruto, coma do fruto. Assim você será como Deus. E aí? Se o coração estiver construído, né? Se a casa estiver construída em cima da areia, basta uma pequena chuvinha dessa daí no seu ouvido e sua casa vai desmoronar. Pode até ser que o insensato ele consiga construir, né, uma casa na areia. É possível. É tranquilo. Ele vai conseguir pegar o material para construir a casa. Vai ali, chama o pedreiro, né, vai construindo. Pode ser até que a casa seja linda de fato. Mas, no entanto, há uma coisa em comum entre as duas casas. A tempestade. E a tempestade é universal. A tempestade vem para todos. A tempestade não escolhe onde vai passar. Ela simplesmente passa e tenta levar tudo que tem pela frente. Há tempestades e ventos fortes para todos, meus irmãos. E com isso a gente vai ver onde que nossa casa está edificada. Se é na rocha eterna, a palavra de Deus, o verbo de Deus encarnado, o Senhor Jesus Cristo, ou se é na areia, né? Nosso coração, nossas vontades, nossas preguiças, nossos pecados. Então, algumas considerações e aplicações para nós. Se nós procuramos ser uma fé cristã sem cruz, sem buraco no chão, sem rocha, mas somente com estética, sendo uma fé superficial, nós vivemos e viveremos como verdadeiros tolos. Ah, eu posso ser um cristão assim? Até pode, mas vai ter uma vida medíocre com Deus. Porque aqui o Senhor Jesus não está fazendo uma diferenciação de ímpios e crentes. Até pode. Mas vale a pena ter uma vida miserável? Por pura preguiça, por puro pecado, por puro relaxo? Imagino que não. Sem a verdadeira esperança consolidada por aquele que é digno de toda honra, louvor e adoração, meus irmãos. Né? Poxa, que vida miserável! É a vida de alguém que não perdoa. Né? Fica carregando aquele amargor pro resto da vida. Jesus está dizendo que a sua igreja precisa viver a beleza dele dentro da feiura deste mundo caído no qual estamos. Assim como deve organizar as entranhas do seu interior, independente das circunstâncias. Meus irmãos, vamos lá. O momento da cruz foi um momento muito feio. Não teve nada de lindo naquele momento. O significado foi maravilhoso para nós. Porque Deus entregou seu Filho no nosso lugar. Mas o momento da cruz foi um momento feio. Deus se humilhou. Ele se se despiu da sua glória naquele momento. Deixou a característica de glória e santidade para ter uma característica de maldição naquele momento.
Ele, todo-poderoso, santo, perfeito e maravilhoso, vestiu a roupa do pecado no nosso lugar. Não tem nada de bonito nisso. Não tem nada de bonito na cruz. A cruz foi um lugar de morte. A beleza está na ressurreição, na glorificação do corpo do nosso Senhor. Então a gente tem que ter consciência de que a vida cristã vai ter muita feiura. Carregar a cruz tem feiura, é feio. Você é jovem, está na faculdade, é adulto, está na faculdade, está lá, vem o professor militante, escrachando a sua fé na frente dos outros, te doutrinando para que você seja débil na sua vida espiritual. E faz parte, não tem que desistir da igreja, não. Homens, no seu local de trabalho, pode ter aquela mulher que vai ficar com o canto da serpente no teu ouvido ali. Seja firme, seja corajoso, diga não, encontre outro emprego. Faz parte da vida cristã. E como eu falei, vamos ter sofrimento. Vai ter sofrimento, vai ter dor. A gente tem que entender que a nossa fé tem a hora do chantilly ali, bem gostosinho, docinho, mas na hora que chega no expressão, número 13 ali, né, que eu acho que é a intensidade de torra mais forte de café expresso. Tô ficando gourmet nesse negócio. É amargão mesmo. Né? E faz parte. Faz parte, gente. Muitas vezes nossa vida cristã ela é débil, fraca e superficial, porque nós deixamos de ouvir e obedecer as palavras do Senhor para nos edificarmos sobre a areia, onde tudo é mais fácil e parece mais bonito. Né? Porque daí é tudo fluido, né? É que nem a água, escorre pelas nossas mãos e a gente vai e leva na brincadeira. Gente, vida espiritual não é brincadeira. A gente não está brincando de ser crente aqui. A mensagem do Evangelho é: arrependa-se, porque você já está condenado. Não é arrependa-se porque pode ser que você seja condenado. Não. É porque já está condenado. E uma vida de arrependimento envolve dor. Não é por isso que o apóstolo Paulo vai falar assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que é o conformar ali, que ele vai dizer? Né? Sabe quando você coloca a massa de bolo dentro de uma forma? Aí coloca ele para assar, né? Ele fica com todo o formato da forma. Né? Isso é o nosso coração. Né? Vamos pegar a ilustração do bolo. Então imagine que o seu coração é um bolo para ser assado. Então a forma na qual você o coloca é o que vai dizer a respeito de você, de como você vai dirigir sua vida, de como você vai se portar, de como você, né, agirá com todas as pessoas e consigo mesmo diante de Deus. Então vamos lá. Chegando nos finalmente aqui. Meus irmãos, querem ter vida na rocha? Vamos lembrar que o Senhor Jesus disse: não adulterarás. Né? Opa, mas peraí. Se eu olhar para uma mulher e desejá-la no meu coração, eu já adulterei com ela. Opa, então peraí. Eu posso achar uma mulher bonita quando eu olho para ela. E não pode passar disso. Né? Quer ter vida na rocha? Ouviste o que foi dito. Né? Não olhem para outra com a intenção impura. Né? Não olhem para outra mulher ou mulheres. Não olhem para outro homem com a intenção impura. Porque olhando já adulterou com essa pessoa. Ao dar esmolas, não conte vantagem. Não, olha só que legal. Vou postar aqui, ó, pagando uma coxinha para um morador de rua. Não, vou postar aqui, ó, a obra social que eu fiz. Né? Vou mostrar para todo mundo. Não. Ao dar esmolas, o que tem que ser feito? Sua mão direita não pode saber o que a sua mão esquerda fez. Porque a glória e a honra por tudo que é feito de bom pelas nossas mãos é devida a Deus, não a nós.
faça em secreto. Não odeie os seus irmãos. Né? Quer ter vida na rocha? Né? Não odeie o seu irmão. Ame-o, apesar de quem ele é. Né? Porque Deus amou a cada um de nós, apesar de quem e o que nós somos. Né? Seja misericordioso. Bem-aventurados os misericordiosos. Não seja, seja puro de coração. Né? Quantas vezes a gente fica pensando só de forma maldosa sobre as pessoas, sobre as coisas, levamos tudo na malícia. Né? Quer ter casa sobre a rocha? Cultive pensamentos santos. Né? Se arrependa dos seus pecados. Né? Seja pacificador. Né? Não seja aquele tipo de crente medíocre que vê uma fofoca ali e tudo, vê bagunça acontecendo na igreja e ainda vai aumentar ainda. Só falta chegar e falar assim, nossa, sabe que eu odeio briga, né? Mas o irmãozinho tá falando um negócio de você ali, ó, que é cabeludo. Mais cabeludo que o primo Witt da família Adams. Poxa vida, seja um pacificador. Tenha fome e sede de justiça. Se está vendo alguma coisa acontecendo errada entre os irmãos, não espere os irmãos levarem para o tribunal dos ímpios alguma coisa para ser julgada. Oriente. Nós não vamos julgar até mesmo os anjos? Por que nós não podemos resolver problemas de casa? Tem que levar para ímpios julgar nossas causas agora? É o que a igreja de Corinto estava fazendo lá em 1 Coríntios 6. Paulo exorta os irmãos de Corinto. Peraí, vocês são irmãos e vocês estão levando as suas causas para mortos resolverem? Resolvam entre vocês. Poxa vida. Não sejam vingativos, rancorosos. Tenham um coração perdoador. Ai, mas o meu marido falou atravessado comigo hoje. Irmã, perdoa o teu marido. Você é uma só carne com ele. Irmão, perdoe sua esposa, perdoe seu filho, perdoe seu irmão do lado. Aí volta no assunto da Santa Ceia. Não fique com esse pecado com você, não. Joga para fora, perdoe. Perdoar é você jogar fora o lixo que outra pessoa jogou em você. Ninguém te deve nada. Se Deus perdoa, quem é você para não perdoar? Quem sou eu para não perdoar? Vai carregar esse amargor medíocre, maldito no coração o resto da vida. Para quê? Quem é que ganha com isso? Ninguém. Absolutamente ninguém. Não sirva a dois senhores. Quer ter vida na rocha? Não sirva a dois senhores, nem mais senhores. Porque onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Se você idolatra o seu filho, se arrependa desse pecado. Se idolatra o seu cônjuge, se arrependa desse pecado. Qualquer ídolo que tenha na sua vida, seja o dinheiro, seja a família, seja o que for, se ocupou o lugar de Deus, é um ídolo, é um senhor na sua vida. Se arrependa desse pecado em nome de Jesus. Porque isso é o seu tesouro. Então vamos lá. Onde está a sua vida? Onde está a nossa vida? Onde estamos edificando a nossa vida? Onde estamos edificando nossas amizades? Onde que estamos lutando para a edificação dos nossos filhos, esposas? E aí, onde que é? Na rocha ou na areia? Qual que é o fundamento? Estou discipulando minha esposa? Não, nem abro a Bíblia para ler com ela. Não abro um livro para ler com ela, para a gente crescer como casal. Poxa, aí é difícil. É muito fácil chegar para o pastor depois e falar assim, olha pastor, a gente quer divórcio, porque eu não amo mais essa pessoa, acabou o amor. Claro que acabou o amor, vocês já vinham mostrando que vocês não se amavam há um longo tempo. Só foram postergando, mexendo no machucado para que ele doesse mais. Glória sem cruz, meus irmãos, não foi o que Jesus prometeu aos seus discípulos. A tempestade vem para todos e isso é um fato.
Pode estar tudo bem agora, daqui a pouco pode não estar. Daqui a pouco cada um de nós pode nem estar mais aqui. Se tem uma coisa importante que nós devemos deixar para os nossos, aqueles que estão próximos a nós, claro, principalmente é a mensagem do Evangelho, mas é um legado. Eu não quero partir dessa vida para outra com o legado de ter sido um mau marido, um mau pai, um mau amigo, e nem de não ter pregado a palavra de Deus adequadamente. Só de pensar nesse tipo de coisa já me dá calafrios. Eu acho que todo cristão deve se importar com o seu legado. Não, o cara lá era crente mesmo. Dava para ver Jesus na vida daquele homem, daquela mulher. Esse construiu a casa sobre a rocha. Então, um último lembrete para nós. A verdadeira beleza do Sagrado Evangelho é o Senhor Jesus. Não sou eu, não é o pastor, não é nenhum de vocês. E nem outra pessoa, nem as outras pessoas ao redor do mundo. É o Senhor Jesus Cristo, ressuscitado e glorificado. Amém? Vamos orar. Pai amado, Deus Santo, nós queremos clamar a Ti, Deus, que essa palavra de hoje transforme o nosso coração e que nós sejamos cheios do Seu Espírito. E que sejamos, Senhor, convencidos todos os dias pela beleza da Sua palavra nas nossas vidas. Não nos preocupando, Senhor, com a feiura das tempestades que nos assolam, mas que possamos ser sinceros, crentes sinceros, que tenha a sua casa construída, Deus, sobre a rocha. E pedimos que a sua mão nos socorra, Pai, quando estiver doendo. Que ao cavarmos cada vez mais fundo, nós vejamos a beleza que há no Senhor Jesus. Mesmo em meio à dor, Deus. Eu sei que isso nos atrapalha, mas que o Senhor nos ajude, Deus, encorajando o nosso coração a se lembrar do Seu Santo Espírito habitando em nós. E nos constranja, Pai, para que sejamos, dia após dia, conformados à imagem do Teu Filho. E é no nome dele, o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Rei, que nós oramos. Amém.